Fala, turma! Excelente tarde, dia, noite, depende sempre da hora que você está vendo esse vídeo. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês e hoje o meu objetivo nessa aula, aula 3, é mostrar para vocês, agora que vocês coletaram os seus dados, aonde que você vai colocar esses dados e como que você vai visualizar esses dados. Além disso, eu vou falar sobre métricas e indicadores que são importantes na fase de crescimento da sua empresa. Fechou? Então, bora lá, eu vou compartilhar a tela com você e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Bom, para você que está aí e é novo, às vezes você não vê as outras aulas, então a primeira coisa que eu quero te indicar, volta e veja a aula 1, veja a aula 2. É importantíssimo para você ter clareza, porque isso aqui é um passo a passo. E se você não executar um dos passos, provavelmente não vai ter o resultado que a gente espera ter no final, beleza? Bom, então vamos lá. Fazemos parte então do ScaleX, onde a gente busca escalar empresas com margem e recorrência. Então, a gente falou sobre a coleta de dados e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu faço, né, Ale, como que eu faço o diagnóstico dos problemas do meu funil? Agora eu coletei os dados, como que eu faço esse diagnóstico, beleza? Então, hoje a gente vai tratar desse assunto específico, beleza? Então, bora lá. Para tratar desse assunto, turma, aí, para tratar desse assunto, eu vou compartilhar com vocês uma planilha aqui. Aí, maravilha. Eu estou compartilhando então com vocês essa planilha. Essa planilha vocês vão ter acesso ao link. Se você já faz parte da mentoria SX8, vai estar aqui na área de membros. Embaixo aqui do vídeo você vai conseguir acessar o link para você pegar essa planilha para você. E se você está assistindo às vezes no YouTube, em algum outro lugar, você vai ter na descrição desse vídeo o link dessa planilha, beleza? Qual que é a ideia aqui? Então, essa planilha é uma planilha básica, bem básica, para você começar a monitorar seus resultados. Então, eu sei que muitas vezes você vai olhar para isso aqui e vai pensar que é um bicho de sete cabeças, mas está bem dividido para você ter clareza do que é cada coisa, tá bom? Então, aqui, quais são as métricas do marketing, métricas de vendas, métricas ADM, KPIs iniciais que a gente vai monitorar e métricas do negócio, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. Aí, métricas do negócio. Beleza. Então, eu vou explicar ponto a ponto aqui para você e depois vou te falar o que é importante você monitorar com muito, muito, muito cuidado aqui, beleza? Primeiro ponto, Ale, por que está dividida essa planilha? Porque se eu tirasse aqui essa parte aqui, ó, vamos tirar aqui para você ver. Imagina que você recebe essa planilha aqui, ó. Da onde que você vai saber? Às vezes você não tem conhecimento sobre nada desse tipo de coisa, desse tipo de assunto, de crescimento, nunca lidou com dados e nada. Agora, imagina você receber uma planilha assim, onde você não faz ideia do que é cada uma dessas coisas. E vai ficar muito mais difícil para você coletar esses dados e principalmente saber aonde coletar. Agora, dessa maneira, você sabe pelo menos a área onde você vai coletar essas informações, tá bom? Então, por isso que está dividido. Segundo ponto importante, esses dados aqui ó, são indicadores-chave. KPI significa indicador de performance-chave, ou seja, esses indicadores mostram para nós se as nossas campanhas, venda, se eles estão caminhando para o sucesso ou caminhando para o fracasso. Então, quando eu olho para esses números, eu consigo identificar se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Por isso que ele se chama KPI, indicador de performance-chave. E eu coloquei iniciais porque são os primeiros que a gente vai monitorar, beleza? Métricas do negócio. O que é importante? Para você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você é dono do seu negócio. Ou às vezes você está começando, você já tem um negócio, mas você é dono, né? Eu geralmente eu crio conteúdo para falar com o dono de empresa. Então, se você é dono da empresa, você quer saber os números mais importantes para a sua empresa. E eu já separei isso para você, tá aqui, ó. Os números mais importantes para você como dono de empresa monitorar. Então, na prática, quem que geralmente coleta esses dados que estão aqui, ó? Geralmente quem coleta isso aqui é o teu tático, então vai ser o seu gerente, o teu head, vai ser a pessoa que está lidando com o operacional diariamente. É ele que vai trazer esses dados para você. E você precisa do resultado. Então, aqui no final, conforme esses números mudam, você começa a ter as suas métricas, que são as métricas do seu negócio, que vão indicar para você coisas muito importantes como a saúde do seu negócio. Essa métrica aqui, ó, que é o LTV sobre CAC, ela mede a saúde da tua empresa, tá? Então, que é basicamente o quanto que custa o teu cliente versus o quanto que ele retorna para você. Esse número, ele diz se é saudável ou não essa relação.
Beleza? Então, vamos lá, turma. Então, vamos lá, eu dei uma pausada aqui, você deve ter percebido que eu estava corrigindo aqui uma célula que estava incorreta. Vamos lá então, turma. Então, primeiro ponto, tá? Você vai identificar os dados do marketing, tá? Então, aqui a gente vai ter o nosso topo do funil. Lembra que lá no funil a gente tinha lead? Então, tudo isso aqui, ó, investimento, impressão, clique, page view, é tudo trazendo para o nosso ponto principal, que é o lead. Então, o lead é o dado mais importante aqui, ele é a métrica. É o dado que você, como dono, precisa monitorar. Esses outros itens aqui, eles geralmente vão ser monitorados na área mais operacional do seu negócio, como eu comentei, beleza? Então, aqui dentro do marketing, você vai ter quanto que foi investido no marketing, aí qual foi o volume de pessoas que viram o meu anúncio, dessas que viram, quantos clicaram, dos que clicaram, quantos caíram na minha página, então, quantas pessoas realmente chegaram lá, a gente geralmente tem uma taxa de quebra de um para o outro, e depois a gente tem aqui quantos leads foram gerados. Então, o que que eu consigo identificar aqui? Quanto que eu estou pagando para as pessoas verem meu anúncio? Quanto que eu estou pagando para as pessoas clicarem no meu anúncio? Quanto eu estou pagando para as pessoas caírem na minha página? E quanto eu estou pagando para eu coletar um dado, um lead, né? Que é o que vai ser os dados que você vai colocar lá, que pode ser nome, telefone, e-mail, nome, telefone, e-mail, profissão, enfim, vai depender do teu negócio, beleza? Depois eu venho para vendas. Então, vendas, conversas iniciadas. Então, eu tenho aqui quantas conversas, desses 32 leads que chegaram para mim, quantos eu comecei uma conversa, beleza? Porque é natural que quando chega lead, você vai ter alguns que você não vai começar a conversar. Depois você tem dos 20 leads que você começou a conversar, quantos deles realmente eram qualificados? Então, você, para o teu negócio, você vai precisar ter alguns critérios de qualificação, a gente vai falar mais no futuro sobre isso, mas aqui para você entender vamos pensar que você tem um cliente, um perfil de cliente ideal. Então, vamos supor que você é uma academia e você quer pessoas que realmente querem ter um plano de bater uma meta específica, às vezes perder peso, às vezes bater uma taxa de gordura corporal, ou às vezes tem um box de CrossFit, você tem, enfim, você vai ter perfis específicos de pessoas. E a ideia é que você tenha pelo menos 3 critérios de qualificação, que pode ser, geralmente a gente usa os 3 P's, que é, primeiro, essa pessoa que caiu aqui que você está conversando, ela é a pessoa tomadora de decisão, ou seja, tem poder de decisão? Segundo, essa pessoa tem poder de compra, ela tem capacidade de pagar o preço do seu produto dentro da realidade dela? Então, você precisa ter essa clareza. E terceiro, ela tem o problema, ela tem uma dor que você consegue resolver com o seu problema, com o seu negócio, ou seja, vamos pensar na academia. Então, a pessoa que está indo lá, vamos supor que a tua mensalidade é R$ 300. Se chega lá um estagiário que ganha 800, a chance dele fechar com você é muito baixa, muito baixa. Então, a gente qualifica ou não qualifica? Normalmente não, né? Por quê? Porque eu quero dedicar tempo para as pessoas que realmente vão comprar de mim. Então, a gente vai qualificar com muita qualidade. Se você perceber, depois aqui no fim você vai ter ali como fazer a aplicação do SX8. Se você já fez alguma outra aula, você viu que existe essa possibilidade de aplicar para o SX8. Dentro do SX8, você passa por um bot que faz uma primeira qualificação e depois, dentro da sessão, a gente vai ter, geralmente você vai fazer essa sessão com um mentor, ou um consultor, e dentro dessa sessão você vai ser de novo qualificado, com uma qualificação um pouco mais assertiva, beleza? Então, a qualificação é um dos pontos mais importantes nessa etapa aqui de vendas. Depois, desses que você qualificou, quantos você conseguiu fazer uma proposta? Porque às vezes você conversa e nem sempre você consegue avançar para uma proposta, então é interessante você saber. E por último, quantos realmente foram fechados, beleza? Maravilha. Então, aqui em vendas, o que que eu quero identificar em vendas? Primeiro, quanto que eu estou pagando para começar a conversar com o lead que eu quero? Quanto que eu estou pagando por lead qualificado? Pessoas que realmente têm poder de compra, têm poder de decisão, têm problema que eu posso resolver. No caso da academia, poxa, o cara, por exemplo, está acima do peso, ele ganha o suficiente para pagar o plano da minha academia, e por último, ele tem poder de decisão, ele pode tomar essa decisão sozinho, não precisa da esposa, ou enfim, de alguém para tomar essa decisão. Então, isso é um lead qualificado. Então, a gente precisa ter clareza, porque às vezes a gente traz um volume muito grande de lead, mas vem pouca gente qualificada. Tudo bem? Maravilha. Depois disso, eu vou saber quanto que custa para eu fazer uma proposta e depois, principalmente, que é o que eu quero saber de fato, quanto que custa cada cliente que eu faço venda, tá? Então, esses 2 itens aqui, ó, começando,
Esses dois itens são métricas importantíssimas, que eles vão estar aqui, ó, tá? Beleza. Depois, ADM. Primeiro, eu coloquei aqui na planilha taxa de adesão. Então, você tem taxa de adesão hoje no seu negócio? Então, pode ser uma taxa de matrícula, por exemplo, no caso de uma academia. Se você tem a taxa de adesão, você vai colocar aqui qual é o preço médio dessa taxa de adesão, beleza? Depois você vai colocar o ticket médio mensal. Então, quanto foi o ticket médio desses clientes que você fechou, tá? Depois, você vai ter aqui o volume de receita nova que foi gerado, então, né? Ticket médio versus quantidade de clientes, igual receita nova gerada, R$ 1.000 aqui, por exemplo, por mês, gerado em cada uma das semanas do mês, beleza? Depois, LTV, ou seja, quanto tempo em média um cliente passa com você? Ele passa 1 ano, passa 6 meses, passa 2 anos, e você vai colocar aqui. Se você não tem um negócio recorrente, se a tua venda não é recorrente, é uma venda transacional, ou seja, o cliente paga uma vez, ele vai uma vez, daí depois ele vai depois de 3 meses, enfim, você vai colocar aqui, por exemplo, quantas vezes esse cliente compra de você durante 1 ano, tá? É uma conta um pouco diferente, que daí no LTV é CLT, mas vamos manter assim por hora, só para você começar a organizar seus dados. E aqui, por último, a gente vai ter de transação total, ou seja, esses clientes, qual foi o volume total que eles geraram para você. Então, a gente, na prática aqui, gerou 90 mil de faturamento em cada semana, beleza? Porque eu pego o valor de mensalidade recorrente nova versus o tempo que o cliente fica versus quantos clientes eu tenho, e eu gerei R$ 90 mil de receita recorrente, de receita total, beleza? Maravilha. Então, aqui por último, a gente vai ter os KPIs. Então, esses KPIs estão todos automatizados, tá? Então, já está tudo com fórmula. Então, basicamente, você vai preencher esses itens aqui em cima e automaticamente isso aqui já vai acontecer. E aqui é tudo a mesma coisa, tá? Então, essa parte aqui, ó, KPIs e métricas, eles são automáticos, você não precisa mexer, tá? O MRR e o VGV, ele também é automático. O que você precisa preencher? Tudo que está aqui para cima e tudo que está aqui, exceto esses dois itens, beleza? Então, pensa que o teu alvo agora, tua meta agora, depois dessa aula, é pegar essa planilha e fazer uma cópia para você. Olha, como que eu faço uma cópia? Simples, você vai acessar essa planilha com modo de leitura, vai clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia, e quando você fizer uma cópia, você já vai ter essa planilha exatamente como ela está aqui para você, beleza? Ale, como que eu faço para fazer isso todos os meses? Você vai clicar aqui, ó, duplicar. Então, você duplica para ter vários meses aqui, você começa a monitorar mês a mês seus resultados, tá? Depois, você vai ter acesso a uma planilha anual, onde você vai pegar os dados dessa aqui, que é uma planilha mais tática, e vai compilar numa planilha mais estratégica, que ela é anual, mas não é o momento ainda, tá? Últimos itens importantes. Os KPIs iniciais já comentei que são os mais importantes, por isso que estão aqui. Métricas do negócio, aqui eu quero gastar um tempinho com você. Vamos lá. Primeiro item que é muito importante, você precisa ter total clareza de quantas pessoas novas chegam interessadas em comprar de você todos os meses, ou seja, leads. Você precisa saber quantos leads chegam todos os meses no seu negócio querendo comprar de você. Importantíssimo, você precisa saber isso, precisa dominar esse número. Segundo item, quantas vendas você faz, ou seja, quanto que você vende de fato para esse lead, tá? Você precisa ter essa clareza para que você saiba, poxa, todo mês chega para mim 32 leads e todo mês eu fecho 5 vendas. Por quê? Porque daí você vai ter a tua taxa de conversão média, tá? Então, você vai saber aqui, ó, por exemplo, aqui tem 32 leads para 5 vendas, todo mês, então, eu tenho 5 vendas com 32 pessoas chegando e a taxa de conversão é 15%. Por quê? Porque daí a gente vai trabalhar para melhorar essa taxa de conversão, tá? Essa é a ideia. Quando a gente for falar disso, a gente vai falar desse ponto. Depois, preciso saber quanto foi investido. Então, quanto que eu tirei do meu bolso para investir em aquisição de cliente? R$ 1.000. Quanto que eu tive de ticket médio? Né? Quanto que foi gerado de ticket médio desses clientes novos que eu tô trazendo? Lembrando que esse ticket médio aqui, ele basicamente está calculando o volume total por cliente, tá? Então, é o ticket médio gerado por cliente, beleza? Maravilha. Então, aí eu tenho meu CAC, então quanto que eu paguei para adquirir cada cliente desse. Então, aqui está R$ 200. E aqui eu tenho meu LTV sobre CAC, né, que basicamente é
o tempo que o meu cliente fica comigo, né? Então, versus a receita que ele gera, dividido pelo quanto que eu paguei por esse cliente, basicamente. Se você reparar aí, eu fiz uma pequena mudança. Então, o ticket médio, tá? Ele, ele basicamente aqui está pegando quanto que é gerado para cada cliente novo que você tem. Então, cada cliente novo que ele tem aqui, ó, são 18 mil, 18 vezes 200 são R$ 3.600 de receita gerada por cliente. Isso dividido pelo nosso número do LTV. Perdão, dividido pelo nosso número do CAC, a gente tem um LTV sobre CAC de 18, que é um número muito bom. Então, por que que eu queria gastar um tempinho aqui? Porque é o seguinte, o que que você precisa identificar com muita atenção no seu funil, tá? São três principais itens. Primeiro item, volume de leads. Você precisa saber se está chegando volume adequado de leads para você. Segundo item que você precisa ver, vendas. Quantas vendas você está fazendo? E com isso a gente tem os três primeiros pontos importantes que é lead, venda e taxa de conversão. Por que, Ale? Porque a taxa de conversão depende muito de negócio para negócio, mas se você olhar para a sua taxa de conversão, você já vai conseguir visualizar se ela é alta ou baixa. Porque muitas vezes você está recebendo um alto volume de pessoas e está convertendo muito pouco. E às vezes você recebe pouca gente, mas converte muito. Qual que é o problema de receber pouca gente? Porque às vezes você tá ali recebendo por indicação, algum canal que converte mais, e você não tem esse dado previsível no longo prazo. Então a ideia é que a gente tenha clareza para começar a trabalhar e ganhar essa previsibilidade, tá? Então esses itens são cruciais e muito importantes para começar a sua jornada de identificação dos seus problemas. Depois disso, você vai olhar para sua planilha e você vai ver outros pontos que você pode entender que tá fora do que você acredita que faz sentido. Então, qual que é a ideia agora? A ideia é você pegar todos os dados coletados, colocar nessa planilha e depois de colocar na planilha, você vai identificar quais são os principais problemas que você tem hoje. E esse problema pode ser, às vezes o teu LTV ele está muito perto de 3. Então, o LTV sobre CAC ele precisa estar acima de 3. O 9 é um número bem interessante, bem bacana. 3 já não é legal. Menos de 3 o teu negócio provavelmente tá indo para a morte, caminhando para a morte. Então, o que que a gente está buscando aqui LTV sobre CAC? Acima de 9, beleza? Isso é o que a gente está buscando. Ali, estou com menos de 9. Já coloca um ponto de atenção para trabalhar durante as aulas e durante os seus experimentos, beleza? Meu CAC está muito alto ali. Por exemplo, poxa, eu tenho a venda transacional e tá muito alto aqui meu CAC. Vamos identificar isso também. Lembrando, turma, que aqui eu estou considerando um CAC, considerando só investimento em tráfego, tá? Mas o ideal é depois a gente fazer uma soma das despesas que você tem de marketing e vendas, além do teu tráfego, e daí sim fazer um CAC com toda a tua estrutura, tá? Então, são CACs diferentes, são custos diferentes para adquirir um cliente com a minha estrutura inteira, que é o número mais gerencial que você precisa, e tem esse aqui que eu coloquei para a gente começar essa brincadeira. Então, vamos lembrar que eu não vou trazer estruturas complexas para vocês agora, minha intenção não é essa. A intenção é que a gente comece, que você dê o primeiro passo, que você comece a monitorar. E para isso, você precisa trazer os dados aqui para a planilha e começar a identificar os primeiros problemas e os problemas que você entende que são mais graves no seu negócio. Para você pegar essa planilha, está na descrição do vídeo. Se você já faz parte do SX8, está na área de membros, você pode acessar. E para a gente finalizar aqui, turma, é o seguinte. É o seguinte. Para a gente finalizar, então, vou deixar aqui duas tarefas para vocês, tá? Quais são as tarefas? Primeiro, organize todos os dados coletados na planilha. Importante também, às vezes você não tem os dados de marketing, porque muitas vezes a maioria das pessoas não fazem tráfego pago hoje. Então, se você não tem os dados de tráfego, você vai colocar os dados que você tem. Então, se você tem, por exemplo, só tem do lead para baixo, maravilha, coloca lead e daí para baixo. Ali eu não tenho conversa iniciada, tenho lead, mas tenho lead, tenho venda, assim, ó, não importa o que você tem. Pega tudo que você tem, se esforça para encontrar aquilo que você acredita que não tem, que você não tem às vezes. Tenta buscar esse número e coloca ele na planilha, porque é muito importante que a gente vá para os próximos passos com essa planilha preenchida e pronta,
beleza? Então, organize esses dados coletados na planilha e encontre 2 ou 3 problemas mais graves dentro dos indicadores que a gente passou. Fechou? Turma, basicamente é isso. Como eu comentei, a mentoria SX8, ela é basicamente um formato onde eu vou ajudar você a implementar isso aqui no teu negócio. Então, essa planilha, campanha de tráfego, criação de script, criação de oferta, tudo focado em escalar o teu negócio. Você vai ter acesso a todo o material, toda a parte de aprendizado disso, todos os frameworks, todas as planilhas, tudo você vai ter acesso. E além disso, você vai ter eu e vai ter também a equipe que vai estar junto com você do teu lado para fazer isso acontecer e fazer isso funcionar. Se isso fizer sentido para você, eu já avisei nos outros vídeos, faz a aplicação, existe um processo rigoroso de seleção, mas se você for selecionado, você vai para uma chamada com um mentor e às vezes cai direto na minha agenda também, existe essa possibilidade, em alguns casos eu atendo, e se a gente vai fazer uma call para te ajudar já em começar a implementar isso, e se nessa chamada a gente entender que faz sentido trazer esse projeto para a tua empresa, a gente vai te apresentar, beleza? Turma, faz a aplicação aí se você não fez ainda. Tamo junto, um forte abraço. Bora escalar. Deixa eu fechar aqui. Aí, agora sim. Turma, tamo junto. É um prazer imenso sempre estar aqui com vocês. Façam isso, não deixem de executar, porque sem executar a gente não consegue avançar. Fechou? Tamo junto. Bora escalar e bora para action.